Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à sala de estudo do IGESE, em parceria de transmissão com a Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, Centro Espírita Chico Xavier, aqui de Santos, Rádio Portal da Luz e TV Goiás Espírita, onde estudamos a obra Evolução em Dois Mundos, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, e com o nosso professor, nosso irmão, nosso amigo, que nos esclarece, que tanto nos traz conhecimento, Otacílio Rangel. Boa noite, Otacílio. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Ana. Bem inspirada hoje, o vídeo está lindo. Você viu? É bem próprio do tema que nós vamos estudar. E boa noite a todos os amigos que já estão aqui conosco. Itamar, Patrícia, Regina, Osmarilda, Helena, Maria Amélia. Olha aí, Maria Amélia, lá do Canadá, hein? Lá do Canadá, lá do friozinho do Canadá. Isso, a Ana. Simone, a Francisca, a Diná sempre conosco, a Marilda Leite, Cleo Mourão, Ana Sintra, Rafael, Maria Lúcia, Luciene, Josefa está sempre aí conosco também, o É a Almir, Jo aqui de Santos. isso, Nádia, Saíde, a Vera, e temos aqui os primeiros que chegaram aqui, né? O Antônio Carlos, que já tem perguntas aqui para a gente, né? A Maria Marchiari, a Alessandra, a Ana Sintra, que está sempre conosco também, a Simone. Muito bom, sejam todos bem-vindos. A Antônia Clara, que também está sempre conosco. É um prazer estar com todos vocês. Muito bom, né, professor? Nessa sexta-feira aqui em Santos, calorosa, mas agradável em São Carlos, né, professor? Mas Aqui está chovendo, está bom. Todos apostam mais uma noite de conhecimento, de estudos. E para iniciar, né, professor? Como sempre fazemos, o senhor faz a prece inicial para nós? Fazemos a prece, vamos colocar nosso pensamento em ação, nosso coração vibrando, buscando Deus no nosso pensamento, buscando Jesus, esse amigo bondoso que está sempre conosco, e pedindo também a ajuda dos espíritos bondosos, do André Luiz, para que o nosso estudo seja sempre um estudo clarificador, que nos ajude a compreender cada vez mais a nós mesmos e também a nossa importância como espíritos imortais que somos. Querido Mestre Jesus, nesse instante em que começamos o nosso estudo da noite, dirigimos o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, pedindo a Ti também, Mestre, que nos conduza até Deus, porque Tu és para nós o intermediário importante entre nós, criaturas ainda pequenas, no começo do nosso processo de evolução espiritual, mas mais ligado à realidade do espírito, para que possamos ter as energias, o entendimento, a tranquilidade, os bons sentimentos, para o entendimento mais profundo dos conhecimentos espirituais que nos ajudam a nos posicionarmos com presteza, com precisão e com muita coragem no nosso processo de evolução. Já deixamos situações primitivas para trás. Já fomos homens primitivos. Já vencemos toda a fase do processo de desenvolvimento do princípio inteligente no reino animal. E já estamos a caminho da descoberta definitiva do espírito dentro da nossa realidade, a fim de transformarmos o nosso planeta no mundo de regeneração. Ampara-nos, Senhor, nessa jornada que seguirá firme, sem fim, buscando a plenitude espiritual de espíritos puros,
com a felicidade plena que todos nós desejamos. Abençoe a humanidade inteira, Senhor, e abençoe-nos a todos no nosso estudo. Que assim seja. Que assim seja. Então, professor, como a gente conversou no começo, vamos ao esclarecimento das perguntas do Antônio Carlos Essado. Isso. Ele começa: por que nesta obra André Luiz dá muito destaque ao perispírito? Há 7 capítulos que levam o nome corpo espiritual e na introdução Emmanuel faz referências a isso. Tem mais uma continuação. Ah, tá. Podemos dizer que no perispírito é uma representatividade dos órgãos do corpo físico? Se você lembra, Antônio, nós começamos esse estudo, no primeiro capítulo, o André Luiz fala do fluido cósmico universal, colocando o fluido cósmico como palco da interação de Deus com todo o universo e da fonte, esse fluido cósmico é a fonte das energias que o espírito, como princípio inteligente, vai usar no seu processo de desenvolvimento. O fluido cósmico é a matéria elementar, a energia básica de toda a estruturação das coisas materiais do universo. E é também o material que o princípio inteligente, e mais tarde o espírito, vai utilizar para fazer a sua estrutura de expressão corporal, através de rudimentos a partir da célula, até a nossa estrutura de espírito, onde esse princípio inteligente vai desenvolver para si 2 corpos. Um corpo espiritual feito de fluido universal e um corpo físico feito da matéria mais grosseira, produzida inicialmente do fluido universal. Esse passo a gente não conhece, como o fluido universal, não é? É transformado pela ação do pensamento de espíritos, de Deus, dos espíritos, em estrutura atômica da matéria. E as energias básicas de troca, de interação dessas matérias básicas que estrutura tudo que é material. Mas é também esse fluido cósmico que vai ser o corpo do espírito e que vai servir de intermediário para que o espírito, através dele, haja sobre a matéria mais grosseira. Portanto, nesse livro, o André Luiz, depois de fazer isso, ele começa falando dos centros de força do corpo espiritual do espírito, já na fase em que nós nos encontramos, na fase humana, e define, então, centros de força, 7 deles, não é, que estruturam energeticamente o corpo espiritual, que, quando ligado ao corpo físico, tem uma conexão através desses centros de força com órgãos adequados, complexos energéticos e nervosos do corpo físico e glandulares, para poder agir sobre o corpo material biológico, feito de carne e osso, que nós chamamos, mas feito de matéria biológica. Então, o objetivo do André Luiz nesse livro é falar do desenvolvimento do corpo espiritual, tanto quanto utilizando os conhecimentos da lei de evolução e dos estudos da Terra, da evolução do próprio corpo biológico, através dos processos da vida, desde a célula rudimentar, não é? Nas primeiras expressões da vida na Terra, até esse corpo biológico constituído de trilhões de células domesticadas pelo espírito,
para poder responder à ação do espírito já mais adiantado na fase em que nós nos encontramos. Por isso, ele atende à evolução do perispírito, tanto quanto à evolução do corpo físico. No perispírito, nós não vamos encontrar propriamente órgãos constituídos de células especializadas para expressar as funções de cada um dos órgãos, do fígado, do rins, do coração, do pâncreas, etc. e tal, né, do cérebro. Mas a gente vai encontrar centros energéticos, que ele chama de centros de força, estruturando o corpo espiritual feito de fluido cósmico modificado pela ação do espírito. Então, é assim que a gente vê através da doutrina espírita. A gente não precisa pensar que o perispírito, né, como um corpo espiritual, tem um coração, mas ele tem um centro energético que representa as emoções e as expressões de sentimento do espírito, que é o centro de força cardíaco. Ele chama de centro de força cardíaco por causa da correspondência com o coração no corpo físico. Do mesmo jeito que chama de centro laríngeo, centro cerebral, centro coronário, não é? Centro esplênico, centro gástrico, ligado às regiões de funcionamento da absorção de energia, de manutenção do corpo físico e também do corpo espiritual, e o centro genésico, que é o centro criativo do espírito, que, enquanto está no corpo, forma os processos da continuidade da vida biológica através da reprodução. Então, é assim que a gente deve ver esse livro e é assim que a gente deve ver o corpo espiritual e o corpo físico. Professor, chega uma outra pergunta aqui também, que eu acredito Sim. que não tenha muito a ver com o capítulo de hoje. Eu vi, pode fazer também, vale a pena. Então, vamos lá. Os espíritas acreditam que precisamos da encarnação para evoluir. Então, não existe espíritos evoluídos que nunca encarnaram? Itamar Bispo colocou a pergunta. Isso. De acordo com a doutrina espírita revelada pelos espíritos superiores, Itamar, o processo encarnatório, o processo do princípio inteligente, que vai se desenvolvendo até a fase humana, e na fase humana a gente chama de espírito propriamente dito, ele se faz através dos processos da vida material, nos processos de ligação com o corpo material e também desligado dele. A nossa evolução se faz em duas fases, como o dia e a noite. O dia, o movimento da Terra, ocorre em 24 horas. Como ocorre na presença de uma fonte de luz, que é o Sol, metade do tempo ela está iluminada, a outra metade do tempo ela está escura. Então, esse ciclo se repete no espírito de uma forma diferente, em que uma certa fase da vida ele está no mundo espiritual, como espírito livre do corpo físico, e uma outra fase ele está encarnado, não é? Passando aí um certo tempo na vida material. E ele, então, vai aprendendo nas duas fases, como a gente aprende no dia e na noite. Então, todos os espíritos, no processo de evolução, passam pela encarnação como um mecanismo de evolução, mas também mecanismo de corrigir escolhas erradas, refazendo aquilo que fez de maneira inconveniente de vidas anteriores, cumprindo, assim, um processo de revisão do que fez para um aprendizado definitivo de ações meritórias que traz para nós a felicidade. Portanto, é assim mesmo. Nós, os espíritas, entendemos que a evolução se dá em dois mundos. No mundo espiritual, entre uma encarnação e outra, e no mundo físico, através da reencarnação.
e nós já tivemos milhares de encarnações, e já tivemos milhares de vezes no mundo espiritual, entre uma encarnação e outra, e vamos continuar nesse processo ainda por muitos milênios, até a gente se tornar um espírito, né, superior, onde aí então não precisaremos mais encarnar na vida material como mecanismo de evolução, porque a partir daí então a gente evolui só no mundo espiritual. O que não significa que, mesmo como espírito superior, a gente não possa voltar à vida física como missionário, nascendo no corpo físico, como fez Jesus, para nos ensinar ou ensinar aqueles espíritos que estão progredindo e que vêm atrás de nós. Então, a vida segue esse sucesso durante todo o tempo, porque Deus não para de criar. E o universo está cheio de vidas por todos os lados, em diferentes planetas, em diferentes galáxias, nesse universo imenso que não cabe na nossa cabeça. Muita coisa, professor. Vamos ficar no nosso planeta mesmo. Mas é bom ter essa visão geral, porque o espírita não pensa pequeno, ele aprendeu a pensar com o conhecimento mais profundo, não só da realidade material, com a ciência, mas também com a realidade espiritual, através das revelações dos espíritos superiores que representa a doutrina espírita. E depois ele colocou mais 2 perguntas, professor, ligadas ao mesmo tema. Então, vamos deixar isso para outra hora, porque nós vamos Porque entrar no nosso assunto agora. a gente vai marcar aqui e depois a gente volta a essa situação. Itamar, procure pegar o livro dos Espíritos e ler ele com atenção. Está constituído de 1.018 perguntas com respostas, e todas essas perguntas que você está fazendo já estão respondidas no livro dos Espíritos, com certeza. Estude, meu amigo, para que você aprenda, porque isso que eu estou falando para você não é meu conhecimento. Eu não inventei, eu aprendi na doutrina espírita, essencialmente no livro dos Espíritos. Então vamos lá, professor. Você vai começar com o slide ou quer começar com o capítulo? Eu quero só dar uma pequena introduçãozinha no capítulo, dizendo o seguinte, que o capítulo 9 do livro Evolução em Dois Mundos fala sobre evolução e cérebro, não é? E ele começa na primeira fase falando sobre formação do mundo cerebral, dizendo o seguinte: no regaço do tempo, os arquitetos divinos auxiliam a consciência fragmentária na construção do cérebro, o maravilhoso ninho da mente, enquanto o espírito está no corpo físico, necessitada de mais ampla exteriorização. As massas de células nervosas que precede a formação do mundo cerebral nos invertebrados dá lugar à invaginação do ectoderma nos vertebrados, constituindo-se lentamente a vesícula anterior ou prosencéfalo, depois a vesícula média ou mesencéfalo, e a vesícula posterior, o romboencéfalo. Nos peixes, os hemisférios, as duas metades do cérebro, os hemisférios cerebrais, mostram-se ainda muito reduzidos. Nos anfíbios, denotam desenvolvimento encorajador e nos répteis avançam em progresso mais vasto, configurando já com alguma perfeição o aqueduto de Silvius, que é uma região do cérebro, aprimorando-se com mais segurança em semelhante fase na forma espiritual, o centro coronário. Veja, a evolução do corpo físico, a evolução do corpo espiritual. O centro coronário do psicossoma ou do perispírito futuro, a refletir-se na glândula pineal, que está conectado, não é? Enquanto no corpo físico, o espírito está com o centro
não é? Coronariano, conectado com a pineal, que é uma glândula no centro do cérebro, na região do epitálamo, na parte alta do tálamo. Vou mostrar isso para vocês. Já razoavelmente plasmada em alguns lacertídeos, qual o rincocéfalo da Nova Zelândia, em que a epífise embrionária se prolonga até a região parietal, até a parte atrás do cérebro, a região parietal, aí assumindo a feição de uma espécie de olho com implementos característicos. Zoólogos respeitáveis consideram esse mencionado aparelho, né, como sendo um globo ocular abandonado pela natureza. Mas não é isso. A informação espiritual é que aí que a epífise começa a consolidar-se por um centro, um fulcro energético de sensações sutis para a tradução e seleção dos estados mentais diversos nos mecanismos da reflexão e do pensamento, da meditação e do discernimento, prenunciando as operações mais tarde da mediunidade consciente ou inconsciente no ser humano, pelos quais espíritos encarnados e desencarnados se consorciam, se entram em sintonia, se comungam uns com os outros na mesma faixa de vibrações para as grandes criações da ciência, da religião, da cultura e da arte, na jornada ascensional, evolutiva para Deus. Quando não seja nas associações psíquicas de espécie inferior ou de natureza vulgar, em que as almas prisioneiras da provação, nas simbioses mentais entre espírito e corpo, entre espírito encarnado e espírito desencarnado, ou, né, prisioneiras da provação ou da sombra, para se retratarem um no outro reciprocamente. Muito bem, então essa primeira parte fala da evolução do cérebro. Então, para a gente entender isso melhor, vamos falar do cérebro, não é? Vamos ver um pouquinho de anatomia da estrutura do nosso cérebro, para a gente entender um pouco essa linguagem do André Luiz. Então, um pouco de anatomia do sistema nervoso central. Aqui, nessa primeira figura, que eu vou aqui criar uma ampliação, perdão. Onde é que está aqui? Ah, sim, ampliar. Desculpe. Ampliar. Então, vamos ampliar aqui. Aqui a gente tem uma figura de alguns neurônios, tá certo? Aqui a gente tem um neurônio aqui no centro. Essa parte globular é o corpo celular de um neurônio do tipo pré-ganglionar, que a gente tem modificações neuronais, os neurônios assumem formas um pouco diferentes. Esse aqui é um neurônio da nossa estrutura do córtex cerebral, basicamente. Então, ele tem um corpo central, que é o corpo celular, tem um núcleo aqui dentro. Esse núcleo tem uma pouca expressão da cromatina dos cromossomas, que estão redistribuídos porque a função do sistema nervoso das células neuronais são muito ativas e precisa estar sempre produzindo coisas usando os genes, a estrutura genética da célula. E ela, então, se desenvolve aqui em várias ramificações que a gente chama de dendrito. Cada uma dessas ramificações vai se conectar com outras células para fazer comunicação entre as células. E ela tem aqui, por exemplo, nesses dendritos, né, que se espalham, a gente tem um corpo axônio, que é feito por um processo de mielinização de estruturas de
aparente, não é bem gordura, mas são de lipídios, não é? Que são células gordurosas que envolvem esses dendritos e prolongam para que eles possam se desenvolver e fazer uma conexão com outros neurônios, como está aqui representado, entre 2 neurônios, e fazem, então, as comunicações aqui, nessa pequena parte que está ampliada aqui, onde a terminação de um axônio, tá certo? Ou de um dendrito, encontra outra célula e passa a informação através de sinalizadores moleculares. Tá certo? Esses sinalizadores moleculares são pequenos peptídeos, não é? Colinas e outras moléculas de interesse para que o sistema funcione, dando informação não só elétrica, mas química também, de um corpo, de um neurônio para outro, criando uma verdadeira rede de neurônios interconectados. Essa rede a gente chama de rede neural, rede nervosa, rede neural na estrutura do nosso cérebro, como está aqui montado aqui ao lado nessa figurinha aqui e nessa outra figurinha, tá certo? Então, vamos aqui pensar no sistema nervoso central, não é? Do ser humano. Primeiro, vamos aqui ampliar essa figura para que a gente veja isso bem. Então, aqui na figura A, gente tem um indivíduo e transparente a ele a estrutura do sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central está aqui nessa parte de cima. O periférico é formado pelo cordão nervoso, não é, da medula, que desce no meio das nossas vértebras e delas vai saindo ramificações nervosas diversas que entram, por exemplo, perifericamente para os braços, para os dedos, desce aqui para o corpo, para todas as regiões gástricas e para todos, não é? Os nossos membros, aqui desce até as pernas e os pés. Esse amarelo que a gente vê aqui são as redes nervosas que comunicam o sistema nervoso central com o periférico através de toda essa estrutura nervosa que faz uma verdadeira rede de comunicação com o nosso corpo. Esse sistema nervoso é uma das coisas mais lindas e mais complexas do nosso corpo físico. Quando o André Luiz descreve os centros de força do corpo perispiritual, ele tem centros de forças que vão ficar ligados no alto do cérebro, no centro coronariano, né? Numa região aqui do lado que a gente vê, nessa região central do cérebro está o centro coronariano, porque é aqui que está a epífise, que está também ligada a ela. É dentro dessa parte central aqui, que a gente chama de diencéfalo, que encontra ali dentro o tálamo, que se divide em 2 regiões, o epitálamo, a parte mais alta, e o hipotálamo, a parte mais baixa. No epitálamo, na parte alta, está a epífise. No hipotálamo, a parte baixa, está a hipófise. São 2 glândulas importantes que estão em conexão com o centro de complexo, com o centro de força do perispírito, chamado coronariano. Ok? Toda essa estrutura em volta que constitui aqui a capa dessa parte interior, que a gente chama de córtex cerebral, tem um outro centro de força do espírito, que é chamado centro de força cerebral, que está intimamente também ligado ao centro de força coronariano. Tá certo? Então, vejam que o nosso centro de força no corpo físico estão conectados por plexos, centros de forças do perispírito.
a laringe, o centro laríngeo, por exemplo, está ligado aqui nessa rede de sistema nervoso que controla a fala e a respiração. O centro coronário, cardíaco está aqui no alto, não é? Perto do coração e do timo, que é uma outra glândula que a gente tem perto do coração. O esplênico está aqui perto do pâncreas, nessa região do corpo. Não é? O centro gástrico está em toda essa região aqui da nossa parte estomacal e intestinal. E o centro genético na parte dos nossos órgãos genitais. Então, na correspondência do corpo físico, tem centros de forças energéticos que se conectam com o sistema nervoso central e com o sistema endocrinológico, para ficar controlando todas as células físicas do nosso corpo biológico. Elas nos obedecem, a nós, os espíritos, que estamos ligados cada um ao seu próprio corpo, porque essa conexão é feita entre corpo espiritual e corpo físico. Então, é importante a gente entender isso. Aqui do lado, a gente tem uma figura, a figura C, que tem aqui o córtex cerebral, que a gente chama de hemisfério cerebral. Hemisfério, porque eles são duas metades. O cérebro nosso tem o lado esquerdo e o lado direito, e tem uma fissura no meio que divide a parte esquerda da parte direita. Depois nós vamos mostrar uma figura para isso. Então, a gente tem dois hemisférios cerebrais, que a gente está mostrando aqui. Essa parte interior é chamada diencéfalo, a parte mais baixa é chamada mesencéfalo, uma ligação do mesencéfalo com o cerebelo é chamado de ponte. Aí a gente tem o cerebelo que está aqui embaixo, que é uma espécie de cérebro motor primordial, que desenvolveu na fase animal mais rudimentar. Os animais têm um cerebelo como nós, mas a parte cerebral deles é muito pequena. Mas o cerebelo está lá, porque ele controla todas as funções motoras do nosso corpo físico, de movimento, de controle de velocidade, né, de agilidade, está tudo controlado pelo cerebelo do corpo físico. Por baixo do cerebelo, no fim da medula espinhal, então a gente tem o bulbo. O bulbo é a conexão da medula espinhal com a base do cérebro. E essa parte aqui é chamada de tronco encefálico. O tronco encefálico é essa parte embaixo aqui, tá certo? Então, a gente pode ver isso bem nessa figura. Aqui eu vou mostrar uma outra figura para vocês, vou ampliar, que mostra como o nosso cérebro, na gestação, na formação do novo corpo, se forma. Aqui nós temos um feto com 25 dias de divisão celular. O espermatozoide se ligou com o óvulo, formou uma célula ovo completa, ela começa a dividir-se, e cada uma delas vai se dividindo, fazendo mitose, que a gente já estudou em outro capítulo, até formar em 25 dias já uma parte da estrutura do nosso corpo, né? A gente poderia até dizer assim, uma espécie de semente do corpo físico, né? E a gente já tem aqui uma estruturação do sistema nervoso central com o sistema nervoso periférico. Em 25 dias, vocês vejam como é um crime fazer aborto, porque em 25 dias já tem uma estrutura nervosa atendendo o espírito que está formando o seu novo corpo. Tirar dele essa chance é um crime. É um crime de lesa direitos. Por isso, a doutrina espírita, não é? Explica isso tudo para nós, para que a gente respeite os processos da vida. Em 35 dias já se desenvolveu mais. 40 dias, veja que a parte
aqui central vai formando a estrutura do cérebro, né? E a parte de baixo vai formando o cordão, não é? Que vai ficar cordão da medula, da nossa medula espinhal. Em 50 dias, veja bem, olha como já está, a estrutura do cérebro já está bem adiantada, não é? E a gente vai vendo aqui essa primeira parte que está aqui, ó, está formando as bases do cérebro, não é? O tronco encefálico, que depois vai se apresentando aqui, olha, veja, com 100 dias, 100 dias são 3 meses e 10 dias, o feto já está com a estrutura cerebral delineada toda, tá certo? Com o tronco encefálico, com o cerebelo e com a medula espinhal já descendo para a parte baixa do corpo. Em 5 meses, já é uma criança. Há crianças que nascem com 5 meses e sobrevivem. 6 meses, olha só, 7 meses já está completo praticamente, não é? As coisas básicas da estrutura do corpo físico e do cérebro estão formadas. Pois bem, sabe por que eu mostrei isso aqui para vocês? Porque nos processos de evolução, nas diferentes espécies, a gente tem cérebros desse jeito, rudimentares, que vão evoluindo de espécie a espécie até chegar à fase humana completa. Então, no processo da gestação, a gente repete a embriogênese, chamada embriogênese. A gente repete os processos da evolução da nossa estrutura corporal. Muito bonitinho isso. Então, a gente, quando o André Luiz está falando da evolução nas diferentes espécies, ali falando do nosso cérebro desenvolvendo até a fase humana, ele está se referindo a essas fases todas que se repete rapidamente em 9 meses no processo da gestação. Mas a fase de ter essa estrutura e ter essa estrutura de 25 dias e de 35 dias, não é? Está sendo repetida, mas ela foi conquistada em milhões de anos de evolução. O corpo físico e o espírito aprendeu a fazer isso em poucos dias, repetindo o processo de evolução que o princípio inteligente gastou milhões de anos para desenvolver. Só que agora está num processo automático, por isso que vai rápido. É bonito isso, muito bonito. Então, a gente vê aqui agora com 8 meses, não é? Já está praticamente pronto, e com 9 meses, a gente vê o cérebro já completinho. O cerebelo está aqui, o bulbo está aqui, o cordão, não é? Que vai para a estrutura da nossa coluna, já está pronto aqui, que vai fazer o sistema periférico. Aqui já está o lobo temporal, aqui o lobo occipital, que está atrás, o temporal tem um de um lado, outro do outro, o lobo parietal, que completa toda a parte alta do nosso cérebro, e o lobo frontal, que diferencia a gente das espécies animais. Os animais têm quase nada de lobo frontal, porque o cérebro está desenvolvendo essa parte, porque o lobo frontal atende às necessidades superiores do espírito. Então, como o princípio inteligente mais atrasado, que não é espírito ainda, está desenvolvendo essas coisas, ele não precisa do lobo frontal. Então, nos animais, o lobo frontal é pequeno. Mesmo no chimpanzé, mas o chimpanzé já tem um pouco mais do que outros animais mais dos mamíferos, que são mais atrasados do que os chimpanzés. E aqui dentro, não é? A gente tem, então, um lobo, que a gente chama de lobo insular, porque ele está dentro, tem uma espécie de região aqui que tem alguns vazios, que a gente chama de
porque tem um nome próprio cada uma das regiões, então nós não vamos entrar em detalhes sobre isso, mas aqui dentro é que está a parte do diencéfalo, que tem o nosso tálamo com o epitálamo, o hipotálamo, as duas glândulas importantes e os centros de controle da memória. Está tudo aqui dentro, nessa região. Os controles das emoções da memória fica aqui, porque está ligado com o centro de força coronariano, que representa a essência de conquista dos espíritos. O espírito se projeta no centro de força coronariano com todas as suas conquistas profundas de sentimento e de conhecimento. É muito bom a gente saber isso. Muito bem, então vamos ver mais um pouco. Aqui tem uma visão mais detalhada do cérebro, né? Desculpe, eu vou mostrar aqui, ampliar também para vocês verem bem. Então, aqui, olha, vejam, o nosso cérebro, toda essa parte aqui em esverdeado é o lobo frontal. Mas o lobo frontal, ele é cheio de convoluções. Então, a gente chama isso de giros. Tem giros, né? Um tecido girencefálico, não é liso. Ele não é liso, ele tem protuberâncias e tem fissuras, tá certo? Que é bom a gente lembrar, tem fissuras. Então, aqui nós temos os giros frontais, que se dividem em três: o superior, o médio e o inferior. Essa região que está colorida aqui é chamada região de Broca, que é responsável pela fala. Se a gente for afetado no cérebro aqui, a gente perde a capacidade de falar. É muito bom a gente saber isso. Que está localizado em algumas regiões do cérebro, tem funções que a gente desenvolveu e guardou nessa estrutura nervosa para utilizar no corpo físico. Aqui a gente tem um giro pré-central, né, que é essa convolução aqui. Tem um sulco central que desce do meio da cabeça para cá, de um lado e do outro. Depois a gente vai ver de cima, vai ver que aqui também tem uma separação que separa os dois hemisférios do cérebro. Depois a gente tem um giro pós-central. Esse é o pré-central, esse é o pós-central, que está um de um lado ou do outro desse sulco central. Aí aqui atrás a gente tem um lobo parietal com vários lóbulos, né? com giros, que é o parietal superior, tem um sulco aqui chamado sulco intraparietal, que separa uma parte da outra, um lobo parietal inferior, e depois aqui embaixo a gente tem o lobo occipital, atrás da nossa cabeça. E a gente tem giros também, occipitais e fissuras, sulcos que a gente vê aqui, tá certo? Essa parte pontuda aqui do occipital é chamada de polo occipital. E o cerebelo entra para dentro, é coberto por uma parte do córtex cerebral. Esse pontilhado aqui está mostrando a estrutura do cerebelo, que também é dividido e cheio de convoluções, exatamente como o cérebro, porque o tecido é parecido, é feito do mesmo tipo de tecido. Aqui a gente tem o bulbo, né, e a medula espinhal, e o tronco encefálico, que está, a parte, tem uma parte aqui dentro, né, que chama de ponte, que faz parte ainda do tronco encefálico, que é toda essa região. Então, aqui dentro, no meio, onde está esse pontilhado aqui, está o diencéfalo, que é constituído basicamente pelo tálamo. Depois a gente vai mostrar para vocês. E a gente tem aqui uma fissura lateral grande, separando, não é? Essa parte do lobo cerebral, que é o lobo occipital, o lobo lateral aqui, parietal, tá certo? Desculpe. Do polo temporal, do lobo temporal,
tem uma fissura grande aqui separando esse lobo dos outros. Então, nosso cérebro está dividido em regiões importantes. Aqui a gente tem mostrando o lobo insular lá dentro, o lobo frontal, tá certo? O parietal, o temporal, que é aqui do lado das têmporas, e o occipital, que está aqui atrás. Aqui a gente tem uma outra imagem também interessante com um corte. Esse corte é um corte assim ao longo da nossa cabeça e olhando do lado, na direção da parte temporal. E aqui a gente vai mostrar isso aqui por dentro, para a gente ver os detalhes do tecido. Olha como é interessante o córtex cerebral. Ele tem camadas, uma primeira camada, dá uma convolução, uma segunda camada, e depois tem aqui a parte interna, que é o lobo insular, onde está o diencéfalo, o tálamo e o hipotálamo. O tálamo está aqui, o hipotálamo nessa parte mais de baixo. Aqui embaixo está esse pedacinho que eu estou pondo a mãozinha em cima, isso aqui é a hipófise. E aqui em cima, esse outro redondinho aqui é a epífise. A epífise e a hipófise. São duas glândulas, e aqui está o centro coronariano. Aqui está o centro cerebral no espírito, no corpo espiritual. Aqui a gente tem todo o cerebelo mostrando no corte como o tecido do cerebelo também é um tecido que a gente chama de tecido branco, não é? E que tem ondulações, tudo é cheio de ondulações e de sistema nervoso, de células nervosas, como aquela que eu mostrei para vocês, cheio de ramificações. Então, quando o André Luiz fala lá nos diferentes encéfalos, ele fala que, por exemplo, o mesencéfalo está aqui dentro, tá certo? O diencéfalo está aqui em cima. Ele vai mostrando isso. A ponte do cerebelo, tá? Aqui tem uma ponte ligando o cerebelo na estrutura do cérebro. E tem esse tecido aqui que é chamado também a ponte entre o cérebro e o bulbo. Tudo isso aqui faz parte do tronco encefálico, tá certo? Então, vejo que a nossa estrutura cerebral é uma estrutura muito interessante, muito cheia de detalhes. Aqui é uma vista de cima, vamos mostrar aqui também, ampliando, para a gente ver toda essa parte. Olha aqui, a fissura longitudinal que separa o nosso cérebro em de esquerdo e direito. O cérebro do lado esquerdo controla a parte direita do corpo. O movimento do nosso braço esquerdo é controlado pelo lado direito do cérebro. E o lado esquerdo controla o braço direito e as pernas direitas. Então, está um cruzamento de estruturação nervosa. Mas aqui a gente tem a fissura, que a gente está vendo que divide os dois hemisférios. Aqui tem o lobo frontal esquerdo, o lobo frontal direito, e esse pedacinho colorido aqui é a região de Broca, que é responsável pela fala. E aqui a gente tem um sulco central e tem uma parte do cérebro de um lado do sulco central e outra parte do sulco central do lado de baixo. Isso aqui tem funções importantes na nossa estrutura cortical do cérebro. E aí depois começa aqui embaixo o lobo parietal, que é todas essas duas regiões aqui, o esquerdo e o direito. E atrás o lobo occipital, o esquerdo e o direito. Certo? Então, é uma estrutura interessante, a estrutura do cérebro. Aqui nós vamos agora mostrar um corte assim. Em vez de um corte assim, como no anterior, agora vamos mostrar um corte assim, para a gente ver por dentro do cérebro. Então, vamos ampliar também, para a gente ver isso bem. Olha aqui, o lobo frontal cortado, ele é cheio de voltas, convoluções aqui. Todas essas convoluções são muito importantes. São os giros orbitais que os
os fisiologistas chamam, né, giros orbitais. Aqui tem um bulbo e o trato olfatório, a nossa capacidade de sentir cheiro fica colocada aqui na região do lobo frontal, bem aqui nessa parte interior do cérebro, não é? Tem também a parte basilar do nosso corpo, na região que ele chama de telencéfalo. E está aqui o diencéfalo. O diencéfalo é essa região aqui, ó. E aqui está o tálamo. Por baixo dele está o mesencéfalo, que é essa parte aqui que está ligada depois no tronco, né? Na parte da ponte e do bulbo no tronco encefálico. Aqui a gente tem também giros temporais do parte temporal inferior, né? E do occipital também aqui embaixo, né? O occipito temporal é a divisa entre o occipital e o temporal. Todas essas partes estão em comunicação uma com a outra. Hoje a gente estuda isso com detalhes através de métodos de imagem funcional do nosso cérebro. E aqui é a fissura longitudinal que separa os dois cérebros em duas metades do córtex cerebral. Aqui vamos mostrar uns detalhes interessantes também dessa parte diencefálica. Então, vamos ampliar aqui para a gente ver isso também. Então, vou mostrar aqui, olha, aqui dentro, né, no lobo insular, está o diencéfalo, que tem o tálamo, que é esse corpo todo aqui, e o hipotálamo, que é essa parte de baixo aqui, né? No hipotálamo está a nossa glândula hipófise, e no epitálamo, na parte mais alta do tálamo, está a glândula epífise ou pineal. Aqui, vamos pegar essa região e aumentar em detalhe para a gente ver. Aqui tem a parte do tálamo, tá vendo? E ele tem dois grupos, né? Duas partes que estão interligadas por aderência intertalâmica, que faz uma ligação entre uma parte e outra. Toda essa região, não é a região que cuida das nossas emoções mais altas e das percepções, não é? De ligação do centro coronariano do corpo perispiritual com o corpo físico. Então, aqui essa região é a região que fica estimulada no processo da mediunidade. Por quê? Porque a epífise tem uma função interessante de ser uma espécie de transdutor energético entre as energias espirituais e as energias físicas. É como se a epífise fosse uma glândula especial que pega a energia da mente e transforma em energia física, não é? Nos processos bioquímicos das comunicações e das expressões no corpo físico da ação cerebral. É muito importante essa região para a gente. Bom, aqui eu queria ainda mostrar mais essa imagem, que é também interessante para a gente ver como o cérebro nosso é protegido. Então, vamos ampliar aqui. Olha, aqui é a cabeça de uma mulher, cortada aqui a parte óssea, para a gente ver por dentro. Então, logo que a gente tira a capa óssea, por baixo tem uma membrana dura, uma membrana de colágeno, não é? Que a gente chama de aponevrose. Quando a gente vai comprar uma carne no açougue, ela tem uma aponevrose, que são membranas esbranquiçadas, feitas de umas proteínas especiais, né, que formam fibras duras que protegem o nosso cérebro. Debaixo dessa primeira película dura, chamada dura mater, tem uma outra chamada aracnoide mater, que é toda ramificada, parecendo uma teia de aranha, por isso que tem o nome de aracnoide. Aracne é aranha,
não é? E ela, entre uma e outra, tem um pouco de líquido. E por baixo dela tem uma outra membrana bem fininha, chamado pia mater, que tem contato com o tecido cerebral e separa o cérebro da parte da aracnoide e da dura mater. E a gente tem líquido entre eles, esses líquidos servem para amortecer o movimento. Por exemplo, quando a gente pula, quando a gente leva uma queda, ela amortece o balanço do cérebro para não afetar a estrutura cerebral. Às vezes, essa membrana infecciona, e aí é que dá uma doença que a gente chama de, né, às vezes tem vírus que entram nesse líquido e faz uma inflamação, que pode ser perigosa e danosa para a nossa estrutura cerebral, tá certo? Aqui é um corte do lado para a gente ver como é que é também. Então, o nosso cérebro, você vê que o córtex, por isso que chama córtex, parece que é uma casca, né? Que envolve todo o cérebro. Isso aqui é o córtex cerebral inteiro. Aqui é a parte do diencéfalo, que está aqui dentro, certo? E a outra parte aqui está por baixo, a gente não vê, que não tem nesse corte. Muito bom. Aqui a gente pode comparar um cérebro de rato, né, o sistema nervoso central de um rato, com o nosso. Veja, enquanto ele tem um cérebro bem complexo, o rato tem um cérebrozinho pequenininho, vocês vejam que a parte frontal do cérebro dele é muito pequena. Aí essa parte toda maior aqui é o cérebro motor, que faz a parte do cerebelo em nós. Não é? Aqui tem a parte base do tronco encefálico e toda a parte de ramificação do sistema nervoso periférico, que passa pela coluna vertebral do rato também, está dentro da coluna vertebral do rato. E daqui saem nervos para controlar todo o nosso corpo físico. Então, é muito bom, né? A gente ver essas figuras para a gente poder, então, imaginar como é que nós saímos da evolução, através da evolução, de um cérebro desse tipo para um cérebro desse tipo. Levou milhões e milhões de anos para a gente fazer essa transição. Lembrem-se que 250 milhões de anos atrás, a Terra tinha só os primeiros dinossauros, né, evoluídos dos lacertídeos, né? E os dinossauros tomaram conta do mundo até 65 milhões de anos atrás, quando eles foram extintos, e aí os mamíferos, principalmente, tomaram conta e evoluíram na Terra. E foram evoluindo exatamente para a gente chegar à fase humana. Muito bom tudo isso. Então, terminamos aqui os nossos slides e podemos, então, voltar agora ao nosso texto. Podemos ler de novo a primeira parte que a gente leu. A gente não está com pressa de aprender, não é? Mas a gente vai deixar para a próxima, para o próximo encontro nosso, na próxima sexta-feira, para a gente falar, vamos conversar um pouco, mas eu queria só ler a primeira frase ainda desse capítulo. No regaço do tempo. Olha que coisa interessante. Vocês estão ouvindo o meu relógio tocando, aqui 10 horas. No regaço do tempo, os arquitetos divinos, espíritos superiores, angelicais, que trabalham com Deus na formação de novos espíritos, porque eles já são espíritos evoluídos, porque evoluíram antes de nós. Esses arquitetos divinos auxiliam a consciência fragmentária, que é o princípio inteligente, na construção do cérebro, o maravilhoso ninho da mente. Eu acho lindo essa colocação do André Luiz.
O cérebro é o ninho da mente espiritual, necessitada de mais ampla exteriorização. Então, nós, como seres espirituais, transcendemos a nossa estrutura cerebral. A gente se aninha no cérebro, mas transcende, não é? Por fora de toda a estrutura cerebral. As massas de células nervosas que precedem a formação do mundo cerebral. Aí ele fala rapidamente, nos invertebrados, dá lugar à invaginação, a entrada para dentro do ectoderma, desse tecido que vai fazendo, como acontece na gestação, não é? Repetindo o processo que ocorreu nos vertebrados, constituindo-se ainda ao longo de muito tempo, lentamente, a vesícula anterior do prosencéfalo, depois a vesícula média do mesencéfalo, depois a vesícula posterior do roboencéfalo, que é a parte mais de baixo. Então, fazendo aqueles... o mesencéfalo, né? Toda aquela rede, o diencéfalo, mesencéfalo, assim, tudo como ele descreveu, como a gente viu ali naquelas figuras. Já nos peixes, os hemisférios cerebrais começam já a se aparecerem, mas são muito reduzidos. Se ampliam nos anfíbios, não é? E se desenvolvem nos répteis. E vai se aprimorando com mais segurança, não é? Desenvolvendo tanto na forma física como centros de força na forma espiritual, formando o centro coronariano, o centro cerebral, que vão se refletindo na glândula epífise, na glândula hipófise, e vai se desenvolvendo, não é? Até a chegar à fase humana, onde a gente já tem toda essa estrutura cerebral complexa. Muito bem. Então, vamos ficar por aqui e vamos conversar um pouquinho ainda antes da gente encerrar a nossa fala de hoje. Bem detalhada a explicação do cérebro, viu, professor? Coisas que eu nem lembrava ali, sinceramente. Geralmente a gente esquece, quem já leu a gente esquece, não é? Mas é bom a gente voltar e ver de novo para a gente refrescar a memória ou aprender, né? Como a gente, às vezes, não tem aprendido antes. Então, vamos lá. Temos 3 perguntas aqui. A primeira veio da Olga Batista de Souza. Ela colocou assim: Otacílio, exames de imagem visualizam a glândula pineal? Por que é chamada glândula da mediunidade e se tem outra função? Gratidão pelo estudo. Ela tem várias funções importantes e ela é objeto de estudo dos fisiologistas na área da medicina, porque ela tem funções que a gente não sabia. Até pouco tempo, a pineal era muito desconhecida, porque ela é uma glândula pequena, ela fica aqui. Se a gente pegar aqui nas duas frontes e passar um eixo, e passar aqui um eixo no meio da nossa testa para trás, no cruzamento está a pineal, a epífise ou pineal. A pineal é do tamanho de um grão de ervilha. É uma pequena glândula, tamanho de uma ervilha, muito pequenininha. Mas ela tem uma função importante. Durante a noite, ela fabrica um hormônio chamado melatonina. Não é melanina, não. Melanina dá a cor da nossa pele. É a melatonina. A melatonina é um derivado da serotonina. A serotonina é um sinalizador cerebral que é fabricado a partir de um aminoácido chamado triptofano. Quando a gente come alimentos que têm triptofano, o organismo separa esse aminoácido, não é? E leva para as células nervosas e para o intestino, para umas células nervosas que a gente tem no intestino, e por processos bioquímicos, com enzimas especiais, transforma esse aminoácido na serotonina.
E na epífise, na pineal, a serotonina que está lá é fabricada através dela, através de outras duas enzimas, a melatonina. E a melatonina é produzida durante a noite, quando a gente dorme com luz apagada. O cérebro nosso sabe quando não tem luz, porque o nosso olho, que tem um nervo óptico, as pontas, o final do nervo óptico tem uma ramificação lá no epitálamo, pertinho da epífise. Então, quando ele para de dar sinal porque não está chegando luz, a pineal sabe que é de noite. E aí ela começa a trabalhar fazendo melatonina. Fabrica melatonina durante a noite. O pico de produção é perto de 2 horas da manhã. Ela tem uma curva de crescimento, cresce, depois vai caindo durante o dia. A melatonina que é feita, entra nas correntes sanguíneas nossa, porque a pineal é profundamente vascularizada, com vasos finíssimos, capilares, cai na corrente sanguínea e distribui para o corpo inteiro. A melatonina nos ajuda a eliminar no nosso corpo todos os radicais livres para manter a gente saudável. Porque se a gente tem muito radical no corpo, a gente começa a ter disfunção celular e pode ter figura de células que modificam a ação e viram cancerígenas. Então, a melatonina nos protege do câncer. É um hormônio da juventude, vamos dizer assim, que mantém jovem o nosso corpo, mantém ativo, funcional o nosso corpo, tá certo? Então, é importante dormir bem com luz apagada, para que a melatonina feita abasteça o nosso corpo. Ok? Então, nada de ficar olhando luz no celular de noite, porque isso atrapalha a epífise funcionar. Mas a epífise, como ela está ligada com o centro de força coronariano, ela também representa uma espécie de transformadora de energia da mente para o corpo físico, para o cérebro. Ela dá informações que vão ser interpretadas como funções cerebrais para que o cérebro haja no campo das emoções, dos sentimentos. E ela, então, faz esse papel de mediadora entre o espírito, o corpo espiritual e o corpo físico. Quando a gente morre, não é? O último cordão de ligação do nosso espírito com o corpo é no centro coronariano. Quando rompe ele, a morte é completa. Então, a gente morre, mas demora para desencarnar. Quando o médico diz assim, está morto, porque o centro, o tronco cerebral parou de funcionar, o coração parou de bater. Mas a gente só larga o corpo físico de 12 a 24 horas depois, em casos normais. De 12 a 24 horas, que é rompido os últimos laços do corpo espiritual, do perispírito, aquele famoso cordão prateado, que é desligado do centro de força coronariano. E aí a gente se torna um espírito livre do corpo físico. Então, ele está ligado a essa região da epífise. Por isso, a epífise está ligada na função mental do espírito. Portanto, está ligada ao fato do espírito, num estado de parcial transe, entrar em contato com outro espírito e trazer as informações dele através dos recursos da pineal para o corpo físico. Por isso ela é chamada de glândula da mediunidade. Eu me alonguei um pouco nessa explicação, mas eu acho que ela é importante de ser dada. Não, foi esclarecedora, professor. E a Valdiceia Nascimento falou, fui a um seminário que o senhor fez há alguns anos sobre a glândula pineal. No Consolador, o senhor se lembra? Eu gostei muito, explicou tudo sobre a glândula. Lembro, pineal. sim.
eu tenho isso tudo ainda guardadinho, né? Porque eu organizo as minhas palestras, às vezes faço transparências ou slides, como eu mostrei aqui hoje, e eu guardo, eu tenho a palestra guardada. Muito bom. Qualquer dia pode vir dar uma palestra aqui para nós, professor da Pineal. E a Simone Cristina perguntou se aquela hora que eu estava falando da inflamação no cérebro, se era meningite. Isso. Essas membranas tem alguns nomes, uma delas é meninge, então, às vezes, a infecção ali tem o nome de meningite mesmo. Obrigado pela sua lembrança. O meu cérebro está compartilhado com vocês, porque de vez em quando falta uma palavra, eu não lembro. Sem problema, professor. A Diná colocou o comentário: falta ao ser humano humildade para entender a grandeza de Deus e da espiritualidade amiga. Estou de pleno acordo, Diná. E a Daisy Florence fez uma pergunta: a pineal tem cristais dentro? Sim. Outra coisa que é importante. Nós temos, na formação do nosso corpo, em vários lugares, cristais de hidroxiapatita. O nosso osso, a parte óssea do nosso corpo, está constituída de dois materiais. Um biológico, que é o colágeno, e outro é uma estrutura de microcristais de hidroxiapatita, que entremeia entre os colágenos e faz o osso ficar rígido, mineralizado. Tá certo? Então, nós temos hidroxiapatita nos dentes. Na verdade, o esmalte do nosso dente, a parte mais dura, é fluorapatita. É um cristal de apatita com flúor, fazendo parte da estrutura cristalina dele. Então, curiosamente, ninguém sabe por quê, nem médicos, nem tem informação nenhuma do mundo espiritual. A gente não sabe, mas a epífise, enquanto a gente é jovem, ela quase não tem cristais de hidroxiapatita. À medida que a gente vai envelhecendo, ela vai fazendo hidroxiapatita que fica entremeado entre as células, chamada pinealócitos, que são as células da pineal, citos é célula. Então, pinealócitos é células da pineal, que são células modificadas para ter as funções de fazer aqueles hormônios e ter essas expressões que a gente ainda nem conhece direito, porque ela está em estudo até hoje. Então, esses microcristais crescem dentro dela, mas não atrapalha a função dela. Ela continua funcionando, fazendo os hormônios, porque as células da pineal continuam trabalhando. Esses cristais não atrapalham em nada. Então, quando a gente tira uma radiografia da cabeça, aparece uma manchinha branca, que é essa parte dura da pineal, representada pela hidroxiapatita. Tá certo? Então, é isso. A gente não sabe o que ela faz lá. Qual é a função da hidroxiapatita na pineal? Ninguém sabe. Qualquer coisa que aparecer por aí, por enquanto, é chute, achismo. Há uma pessoa lá de São Paulo que fala que esses hidroxiapatita luminesce, mas ela luminesce se ela receber luz. Se ela receber luz de um comprimento de onda, ela absorve essa luz e emite um comprimento de onda maior. Quer dizer, ela muda de cor, quer dizer, ela absorve uma cor, vamos supor, o azul, o violeta, e joga o azul ou o verde para fora. Ela absorve e depois remite, perdendo um pouco da energia dentro dela. A hidroxiapatita é luminescente. Eu já trabalhei com isso no laboratório meu, no laboratório de física. Tá certo? Eu já medi a hidroxiapatita irradiada com raio-x, porque forma radicais dentro dela que a gente pode medir, né? Medir com uma técnica que a gente chama de ressonância paramagnética eletrônica, que é uma coisa que eu faço no meu laboratório de física. Então, eu já entendo bem dessa hidroxiapatita. Mas ela está lá dentro do nosso cérebro, que não entra luz, não entra radiação eletromagnética nenhuma lá.
porque o nosso cérebro é opaco lá dentro, é escuro lá dentro. Não é? A luz que chega no nosso olho não entra no nosso cérebro, só é interpretada na nossa retina, absorvida na retina, e leva uma informação neuronal para o cérebro. Mas essa informação neuronal não tem nada a ver com radiação eletromagnética, é uma corrente elétrica simples. Então, o André Luiz, no livro Missionários da Luz, ou nos domínios da mediunidade, não lembro qual deles, ele fala sobre, acho que é no domínio da mediunidade, ele fala sobre a epífise, e fala que ele, como espírito, vê ela na região dela luminescente. Na verdade, ele não está vendo a luz da epífise, ele está vendo a luz do centro de força coronariano que está por ali, certo? Que se expressa através das funções espirituais, não é? Sediados na região da pineal, certo? Essa hidroxiapatita mineralizada fica até o final. Então, é muito comum tirar uma radiografia e aparecer um branquinho ali, porque tudo que é opaco aparece branco no raio-x. Nosso osso parece branco, porque ele bloqueia o raio-x e onde passa fica escuro e onde não passa fica branco, né? É assim que a gente revela o raio-x. Então, ela aparece como um pontinho, por isso que a gente sabe que ela está lá. Professor, tem uma colocação aqui da Alessandra Gracia. Jesus e seus arquitetos capricharam muito. Depende de nós fazer o melhor uso para expressar nossas melhores potências. É isso. A gente pode transformar o nosso corpo físico inteiro como um recurso, um templo abençoado da evolução. E a Selva colocou, eu ia perguntar sobre os cristais de apatita. Eles cumprem uma função na mediunidade. Não. Ouvi isso do Dr. Felipe Oliveira. Pois é, mas ele é chute dele, ele não tem como demonstrar, ele é achismo dele. Não tem nenhuma informação espiritual disso, não é? E não há nenhuma evidência de estudo sério sobre a mediunidade correlacionado com a apatita. O Felipe, desculpe eu falar isso para vocês, mas ele fala que quanto mais apatita você tem, melhor médium ele é. E não tem nada a ver com isso. Então, é um chute dele, é um achismo dele. As pessoas, às vezes, estudam a doutrina espírita, estudam a ciência, e ao invés de usar a ciência para entender a doutrina, começa a inventar coisa da própria cabeça, certo? Mas até agora não há demonstração, não há prova nenhuma de que a apatita está relacionada com a mediunidade. Então, vamos lá, continuando aqui, professor. Tem mais perguntas aqui. A Dina colocou, a epífise seria o terceiro olho estudado pelos monges tibetanos? É essa a ideia. É essa a ideia. E agora tem uma pergunta do Rafael, que está em 3 partes. Vamos lá. Professor, tem uma palestra da professora Irvênia Prada falando sobre a glândula pineal. A palestra se chama O Cérebro Triune. Triuno, ele colocou uma correção lá embaixo, Triune. está no... Lá diz que foi feito um artigo científico. Pois é, mas não falando sobre a mediunidade. Isso não tem um estudo feito. Se tem, não está publicado em lugar nenhum. Então, a gente não sabe a veracidade dessa pesquisa. Não é? Porque a gente precisa tomar cuidado. Uma pesquisa só é verdadeira quando ela tem corroboração de outros cientistas que verificam aquilo e veem que aquilo é assim, daquele jeito. Não é? Se não, fica só a opinião de uma pessoa. E a opinião de uma pessoa pode estar certa ou pode estar errado. Então, ele falou que um cientista da área não encontrou nenhuma informação errada no artigo que ela publicou a partir de informações da literatura espírita. Pois é, então me mande a cópia desse artigo que eu quero ver. Então tá bom, Rafael, trabalho para você agora. E a Patrícia perguntou,
tem artigo seu no Google acadêmico sobre esse trabalho? Sobre esse com apatita? Na verdade, a gente publicou um trabalho, a gente usou a apatita como dosímetro. Pelo seguinte, quando você irradia a hidroxiapatita com raio-x, ela tem um radical de carbonato, não é? Porque a hidroxiapatita é um carbonato, tá certo? Às vezes é fluorcarbonato, ou é sódio carbonato, né? A fluorapatita, que está nos dentes, o esmalte do dente, tem flúor. Então, quando você pega e irradia, você faz um radical livre, com elétron desemparelhado, de carbonato. E a gente pode medir o sinal de ressonância paramagnética eletrônica desse elétron desemparelhado, porque tem um spin desemparelhado. E a gente, então, e esse sinal, ele não é destruído, senão durante um tempo muito longo. Então, a gente usa esse sinal como uma medida de dosagem de radiação. Quando você toma uma dosagem de radiação, qualquer radiação ionizante, ela pode formar esse radical. E a gente, então, pode usar isso como uma informação de que a pessoa tomou radiação. O osso da gente também, quando você irradia o osso, ele fica, porque tem hidroxiapatita, então forma radical de carbonato. Esse trabalho está publicado, sim. Eu posso depois pegar a referência e passar a mostrar para vocês aqui. Está publicado numa revista científica, com referis e tudo mais, com todo o critério científico possível. Professora Selva colocou, obrigado. Faz tempo que eu tenho essa dúvida, pois nunca vi nada a respeito nas obras espíritas. E, ao mesmo tempo, você pode pegar... Existe uma revista científica chamada Pineal Research, que publica, é mensal, todo mês ela está publicando trabalhos científicos feitos por pesquisadores do mundo inteiro sobre a pineal. E nenhum trabalho relacionado com mediunidade está demonstrado ali. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque quando você afirma uma coisa que você não tem certeza ou que não é comprovado por outros pesquisadores, fica só a sua opinião. Pode até estar certo, mas a gente não tem garantia que está. É a ideia do caráter de universalidade dos ensinos dos espíritos, válido para o caráter de universalidade dos ensinos dos cientistas. Mesma coisa. Porque a Selva colocou a importância da validação pelos pares, o que o Kardec chamou de universalidade e concordância da revelação. Perfeito, Selva. Está em sintonia comigo. Eu também penso assim. A Tereza Limeira colocou assim, eu nunca acreditei que os cristais tinham relação com a mediunidade. Gratidão, professor. Pode até ter, Tereza, mas nós não sabemos disso. Eu vou estudar isso no mundo espiritual também. Se eu descobrir e puder dizer, eu venho contar para vocês. E o Rafael colocou, não, professor, não quis dizer sobre esse assunto da apatita, ela fala outra coisa. Aí falou, me desculpe, era apenas para divulgar a palestra da professora Irvênia. Eu tenho certeza que a Ivênia não faz isso, por isso que eu pedi o trabalho, porque a Ivênia é uma estudiosa muito séria, muito responsável, tanto da ciência quanto da doutrina espírita. Ela é uma doutora em veterinária, tem trabalhos científicos, ela é muito competente, eu conheço ela pessoalmente e sei que essa afirmativa não é dela. Por isso que eu pedi o trabalho. Ela falou que ela fala dessa parte do cérebro como 3 casas. Isso. É verdade, porque eles fazem esse trabalho baseado em André Luiz. Não é? Tem um dos livros do André Luiz em que o instrutor dele fala sobre isso, que a gente pode fazer uma comparação do cérebro com a casa de 3 andares. O primeiro é o porão, né? Onde está todas as partes, né, da animalidade em nós. A segunda parte é da consciência e a terceira da parte mental, espiritual. É bonitinho isso, é um ensino bonito.
E, professor, ele colocou assim, um link é esse aí em cima, mas não tem nenhum link, o Rafael. Então, depois você manda para nós aí. E a Valdicéia Nascimento colocou: boa noite, companheiros. Muito obrigado, senhor Otacílio, a todos que se esforçam para termos um estudo proveitoso com a luz de Jesus. Boas semanas a todos e que Jesus nos abençoe sempre. Que assim seja. Eu colocou gratidão, Otacílio, Ronaldo e Ana. Gratidão também. E a Tereza Limeira falou que o livro que o senhor comentou é No Mundo Maior. O mundo maior. O pessoal Exatamente. está atento, hein, professor? Pessoal estudioso, assim que é bom. É. A Selva colocou: essa palestra da Dona Eugênia é muito boa. Felipe Lopes também trabalha no assunto da mesma forma. Eles explicam as informações de André Luiz. Ah, sim, você está falando do Felipe Lopes, não? Porque tem um outro Felipe, que é o. Deixa eu ver se eu lembro o nome dele, que é um cara lá de São Paulo, médico de São Paulo, que só fez mestrado, e que fala nesse negócio da apatite da pineal e relaciona com a mediunidade, e fala que quem tem mais apatita tem mediunidade melhor, mais avançada, que não é verdade. Esse Luiz outro é o Felipe, Felipe Oliveira. hein? O outro era o Felipe Oliveira. Ela está falando agora do Felipe Lopes, que O trabalha com Felipe a gente. Lopes é um psiquiatra lá do Sul, ele é muito bom, gosto muito dele, é uma pessoa muito séria. Ele, o Yandoli e a Irvene escreveram esse livro, O Cérebro Triune. O doutor Décio, né? A gente conheceu ele aqui em Décio Santos. Yandoli. A Rosângela falou que o outro é o doutor Sérgio Sérgio Felipe Felipe, isso Oliveira. aí, esse aí eu não levo muito a sério, não. A parte de doutrina espírita, quando ele faz palestra de doutrina espírita, está tudo muito bem, mas quando ele começa a falar dessas coisas que ele acha que ele sabe, ele põe os pés na frente das mãos. Professor, não temos mais pergunta. A Diná mandou aqui: ótimo repouso, professor. O desgaste é grande, amigo. Grande. Obrigado também, Ana e Ronaldo. Gratidão. Obrigado, Dinar. E a Selva colocou: tem um livro sobre o código do monte e os chakras. Muito interessante. Certo. Então, professor, chegamos ao final desta aula com a primeira parte do capítulo, né? Isso. Depois vamos ver como o André Luiz segue nesse tema. Muito bom, professor. Então, queremos agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, né, nesse estudo desta obra, pelos comentários, pelas perguntas, né, por termos compartilhado aqui informações, né, como o professor falou, o cérebro dele está na nossa mente, eu digo que está de vocês, porque muita informação eu não tinha nem conhecimento, estou aprendendo agora, professor. Mas aqui é um estudo, a gente vai trocando informações, é ótimo isso. José Luiz disse aqui, excelente noite de estudos, parabéns, abraços. A Maria das Graças falou, vou rever, cheguei atrasada. Fica tudo gravado lá, Maria. Essa e outras palestras, né, do IGES e também dos nossos parceiros de transmissão. Então, professor, gratidão pela noite, né? Estaremos juntos na próxima sexta-feira, onde terminaremos ou não o capítulo, não sei, depende do senhor. Vamos ver, acho que dá para terminar assim. Né? Então tá bom. Vamos fazer a nossa prece, então, professor? Vamos sim. Pode fazer. Então tá bom. Envolvidos por esses sentimentos de gratidão, de companheirismo, de benevolência, da espiritualidade que nos ampara, agradecemos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, esse amigo celestial de todas as horas, que nos ampara, que estará conosco até os fins dos tempos.
a espiritualidade bondosa e amiga, que nos acompanhe todos os dias, nas nossas tarefas diárias, a espiritualidade de Chico, de Valdo, de André Luiz, que nos trouxeram esses ensinamentos do mundo espiritual, ao professor Otacílio, por estar aqui nos esclarecendo, compartilhando tudo aquilo que ele já estudou, e que possamos, juntos, continuar a trabalhar em nós, para evoluirmos todo esse conhecimento que já possuímos. Nos ampare, Mestre querido, nesta semana, que possamos colocar em prática todos os ensinamentos aqui deixados, todas as palavras de carinho, de amor, e que possamos estar presentes aqui na próxima sexta-feira, para mais um momento de aprendizado, para mais um momento de compartilharmos nossas dúvidas, os nossos comentários. Ampara-nos, Mestre querido, proteja a humanidade que ainda está num processo de provas e expiações, e que possamos, juntos, vibrar amor, compaixão, para que possamos colaborar para a transformação do nosso planeta. Nos ampare, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito Obrigado bom, a todos. obrigado Uma boa por noite, tudo. um bom fim de semana. Boa semana. E até a próxima. Até dia 8. Até dia 8, que assim seja.